Olá, saudações, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês, podendo levar instruções para o acordamento. Vou deixar nesse início bem claro para o vosso entendimento: o Criador não vos colocou aqui, nesse planeta, para se divertirem com baladas, com churrascadas, com bailes, nem perderem tempo com novelas, com reportagens inúteis, com política, com religião, com futebol e outros esportes, nem ficar transando com tudo que é mulher ou homem, nem trabalhar igual maluco por dinheiro, estudar um monte de baboseira, que acabam não servindo para nada, nem para ficar gastando a língua falando sobre nada. Prestem bem atenção. Você está aqui para se corrigir, para reaprender, para evoluir no sentido da espiritualidade e da luz. Dedicarem-se ao desenvolvimento, ao seu desenvolvimento, mais do que qualquer outra coisa nessa jornada. Você é quem precisa mover-se, sair da condição em que se colocou, como encarnado ou reencarnado. Do contrário, a sua vida vai continuar do mesmo jeito que sempre foi, esteve e continuará sendo. Só você faz a mudança. Nenhum Deus, nenhum santo ou anjo, nem igreja, nem político, nem feitiçaria ou milagre que vocês tanto acreditam. Aliás, o milagre é você. Existe uma parábola bíblica que diz: faça que farei por ti. Isso está dentro de cada um de nós. Portanto, se você não fizer nada, além do que aprendeu, mais ninguém vai fazer por você. Você veio ignorante, mesmo que não gostem, mas é a realidade. Todos vieram, a maioria, 99%. E se nada fizerem, vão voltar da mesma maneira que vieram. Entenderam? Pense bem nisso. Ok? E lembrando, deem um like, cliquem no sininho negro, inscrevam-se no canal. Aliás, um grande abraço a vocês todos inscritos. Aos novos, sejam bem-vindos. Mais importante, compartilhem para que outros também recebam essas informações, mesmo que não consigam entender, pois não é o momento deles. Vamos continuar nesse vídeo a desvendar o oculto bíblico, dando sequência na letra C e terminando também. Desculpem. Essas revelações, se entendidas, lhes dará o caminho do entendimento de que a Bíblia simplesmente é um livro que fala do ser humano. É um catálogo explicando a atitude do ser humano. E se de fato você entender, não irá precisar mais tê-la como base. Para quem já tem, E para quem não tem, vai entender se buscar a leitura. Ok? Você mesmo vai se entender, ou seja, pois você conseguiu se entender. Entende? É psicológico. É um compêndio falando sobre o ser humano e suas atitudes.
Ok? Então vamos iniciar. Começando com a palavra conselho. É uma reunião, no sentido bíblico, eles dizem encontro de seres espiritualizados, seres de luz que comandam o chamado Projeto Terra, ou seja lá o que for, seres que comandam as encarnações. Claro, tudo isso é o que ensinam. Porém, como sempre, prova real fica a desejar. Portanto, pode ser que seja assim ou não, ok? Outra palavra, contaminar. Contaminar, prostituir-se, reencarnar, atuar na cegueira, na ignorância, estar a serviço das maldades e não ter discernimento para perceber que a maioria está assim. Estar encarnado e dormindo é o mesmo que estar contaminado. Outra, contato. Há dois tipos de contato. Segundo o que escreveram, mencionando que foi Enoque quem disse a esse respeito. Contato físico com os mundos de inteligência das galáxias superiores, que abarca a troca de conhecimento prático para benefício da humanidade. E contato espiritual com a Merkabah, que conduz ao entendimento da sabedoria divina e prepara vocês para o retorno da Trindade Paraíso. Isso é tudo criação da mente humana para tentar explicar. E para a concidadania nos novos céus de Yahvé. Né? Na Bíblia está em AP 11:15, DA 7:14 e Fio 3:20. Tirando a fantasia, pode ser verdade. E para quem não sabe, a Merkabah é um dos símbolos utilizados para representar a energia divina, a mesma Kundalini, e alguns, pelos indianos, as Vimanas, ou os Vimanas, né? São naves. Esse é o veículo de luz. Contristado significa burilado para o arrependimento e tomada de consciência, despertando, acordando, ok? Convocados. É o quarto toque do shofar, como usam o povo hebreu. Né? É o toque do chifre, que eu já expliquei anteriormente. É o toque dito, porque são vários toques, aos convocados para o Conselho da Santidade. Aqueles que conseguem captar as energias de mudança e passam a dedicar-se às coisas do espiritual. Quer dizer, tocar o sofá é apenas uma simbologia. É atender ao chamado, sentir a energia vibracional que está chamando os mais acordados para o conselho da dita santidade, ok? Voltando a fazer parte do conselho de luz, o conselho da santidade, voltando a ser essência de luz. Copeiro do Rei, Cristo. Nós, servindo a Cristo, que é o mesmo Criador, lembrando, Cristo não tem nada a ver com o tal Jesus, que é apenas um personagem histórico. Sempre ensino isso aqui, em vários vídeos. Cor de Satã. É claro, é tudo simbologia, metáfora. Sempre isso. Vermelho, carne viva. Só representação para uma ilusão. Ou alusão, né? Que na verdade se refere ao sangue de sofrimento do humano encarnado na ignorância. Coração de fogo, casa do mestre, crístico,
uma fagulha ou centelha de luz instalada atrás do coração, não o coração. Motivo pelo qual fazem muita confusão, revertendo tudo para o coração. Ou seja, tudo que sente aqui no peito é o coração. Não tem nada a ver com o coração. É outra coisa que ensino aqui várias vezes. Na verdade, seria na região do coração. Atrás do coração. O coração não sente nada. Ele apenas obedece ao comando da mente. Ou da consciência desperta. Então a sua atitude, que chamam de coração, depende do que você atua aqui, mental ou consciencial. Ok? Coração, ou seja, fora do coração. O coração fora do. Tá? Significa 7 espíritos. Erroneamente dito como fora do coração. Como já expliquei assim antes, coração comandado pela mente. Representa espíritos de trevas, ou que te comanda, fazendo com que haja sempre em erro. Apesar que o erro te serve de lição, caso seja aprendido. Corda da sua tenda é o fio de prata, a ligação com o espiritual. Dizem ou ensinam os estudos esotéricos que esse fio é uma energia constante que liga a alma, o espírito ou a consciência ao plano etéreo. Qual a real finalidade? Ninguém sabe. Muitas são as possibilidades, como sempre. Cordeiro no matadouro. É o Cristo crucificado no madeiro. Ou em nós. Você, com suas atitudes, por que madeiro? É a madeira da cruz, do Cristo crucificado, corpo humano. Com suas atitudes inconscientes, simbolicamente crucificando o Cristo, ou sofrendo no matadouro, que representa tanto a terra, como o corpo físico que você veste. Aliás, também é outra coisa que eu venho ensinando sempre, o corpo humano tem muitas representações, Uma delas, por exemplo, é o lazarento, ou seja, representando o túmulo de Lázaro. Esse corpo é o túmulo de Lázaro, por isso é o lazarento. Ok? Não como termo pejorativo ou palavrão, mas é o significado, é o morto. Então, esse morto, quando ressuscita, é o que acorda. Sai do túmulo. Cordeiro é o ser voltando à espiritualidade. Termo muito utilizado pelas religiões, pois como os cordeiros, o humano segue sem nada saber, apenas obedecendo à ordem do pastor ou do padre. E continuam comendo grama. Vocês gostam de comer grama? Eu não gosto. Ok? Se bem que diz que pode fazer salada com a grama, Mas tanta coisa para se comer, vai comer grama. Entendeu? Então sai dessa. Começa a usar um pouquinho mais a massa cefálica. Começa a pensar mais. Começa a indagar os porquês. Você pode, não é proibido. Bom, repetindo, Corpo humano é a vestimenta do espírito e alma, enquanto encarnados. Imagem de Satã, pois representa o excremento da terra. Também já explicado. Ou o humus, por isso é humano, é derivado da palavra humus, que na verdade é o cocô da minhoca, que fica na terra. É a vestimenta do espírito. Capa, invólucro, roupa, casca, prisão, gaiola.
Percebe todos os termos representativos? Então, quando você lê assim, você entende que está falando do corpo humano. É claro, dentro do contexto bíblico, espiritual, né? Corpo espiritual é a imagem de Cristo, consciência desperta. Né? Por isso você passa a representar o Cristo vivo. Corpo físico, a besta, 666. O que faz? Lembra a besta caída? Quem é a besta caída? Quem são os caídos? O ser humano. O que faz guerras em todos os sentidos. A mente deturpada. Ok? Corpo terrestre. Judéia, Belém. Ou seja, cabeça dura, teimoso, a pedra. Né? Ó a pedra, ó a pedra. Está tudo aqui. Que é inconsciência. Corrente. Conceito errado. Deve ser cortado. Representa a encarnação e seu desconhecimento. Assim você está acorrentado. Libertem-se das correntes da prisão. Tá? Então o corpo é uma prisão. Você está dentro dela. Como é que você pode se libertar? Não é só desencarnar e voltar para outra dimensão, depois você vai ter que voltar no outro corpo, noutra vestimenta. Né? Liberar, cortar as correntes dessa prisão é você se esclarecer. Ok? Correr é progredir. Hebreus 12, 1. Aquele que busca incessantemente o conhecimento para o despertar da consciência. Ele está na frente. É o mesmo significado que o meu nome espiritual, Atlon Azael. Atlon, assim, a grosso modo, é uma representação atômica. E Azael significa ligeiro dos pés. Então, na revelação do significado, é aquele que chega primeiro. Então, correr é o ligeiro dos pés, entendeu? É libertar-se do corpo, do invólucro. Mas não é você chegar a pegar uma arma e se matar. É você se esclarecer enquanto você está aqui, para quando você sair no momento que é indicado, que é preparado, você não precisar mais vestir outra roupa. A não ser que você queira vestir para vir fazer uma missão específica. Ok? Corvo, espírito que ronda, o mesmo que Satã. A ave negra sobre sua mente, ou a sua mente é o corvo. A ignorância. Costas de homem. Costas de homem. É o espírito, lado direito, humano acordado, que é chamado lado direito. Então, qual é o espírito que comanda você? O lado direito ou o lado esquerdo? Lembra a historinha do... Você tem dois cachorros dentro de você, um bom e um mau. Qual você alimenta? É a mesma coisa. E qual você está alimentando, hein? Pensa bem. Cozinhar o guisado é o fogo devorador, também já explicado. É o despertar da consciência, libertando-se do corpo físico. Quando você desencarna, sem a necessidade mais de voltar, como expliquei. Crepúsculo, vida terrestre, treva, ignorância, túmulo. Você está no crepúsculo da sua vida. Você está no túmulo. Então, liberte-se, acorde para você se livrar. Vamos lá. Criação ou emanação. O universo não foi criado por um Criador e nem por um Deus, como diz a Bíblia.
no sentido em que entendemos comumente uma criação em que o objeto criado está fora do seu criador. O absoluto abarca tudo. Como eu digo sempre, ele é o tudo e o todo. O que existe em todos os planos da manifestação. Quando ele decide se manifestar, após imensas eras de inatividade, chamadas no Oriente de Pralaya, ele emana de sua própria essência uma série de projeções. Nós somos projeções dele, que, passando por diferentes planos, vão sendo envolvidas pela matéria daqueles planos. Também parte da fonte una, e adquirindo consciência própria, parecendo então, para a mente humana, como seres separados. Entendeu? Porque todos somos um. Inicia-se então o que é chamado pelos orientais o Pralaya, ou seja, um longo período de manifestação. Assim, tudo o que existe faz parte do Uno. Criador e criatura são aspectos da mesma totalidade. Ou seja, Criador e criatura são uma coisa só, são o mesmo. Criança que nasce na luz em nós. É a pedra filosofal, a criança crística, o despertar, a fênix, o estar acordado. Crime de morte, ensinar coisas erradas. Você paga o preço em relação a todos os ensinamentos que vocês simplesmente acreditam que, em sua maioria, estão equivocados. Como diz o próprio texto da Bíblia, cego guiando cego, caem os dois no abismo. Entendeu? Então o cara ensina você errado e você continua agindo errado. Não para pensar. E vocês dois pagam o preço por isso. É cair no abismo, é encarnar, reencarnar, vai e volta, o Ouroboro, que é a serpente engolindo o próprio rabo. Não sai, a roda da vida, a roda de Sansara, vai e volta, vai e volta. Cristo limpando o rim. Vamos tomar um cafezinho? Hoje de canequinha amarelinha. Canequinha é brincadeira, né? Olha o tamanho. Ai, ai. Então vamos lá. Cristo limpando o rim. Nós elevados ao crístico, não dominados, acordados com discernimento. Estamos aqui buscando a limpeza. Limpar-se dos egos, das coisas do ego. É isso, Cristo limpando o rim. A palavra Cristo, eu vou dar só uma premissa, né, dessa palavra, porque é muita explicação a respeito. O Cristo é um dos aspectos da divindade. O Cristo manifesta-se simultaneamente, tanto em sua natureza transcendente, como na imanente. O Cristo imanente é o eu superior do homem, quando acordado. A voz da consciência desperta, que está sempre instando a alma a voltar-se para o alto. Alto é maneira de dizer, já expliquei para você, né? Seria voltar-se a outra dimensão. A natureza tríplice do divino pode ser percebida, eles dizem a natureza tríplice, né? Do divino pode ser percebida pelo místico como uma esfera com 3 zonas de luz, calor e chama. É um átomo. A primeira, na verdade, seria o próton, o elétron e o nêutron. Ok? A primeira percepção é da natureza da luz, com seu duplo aspecto de sabedoria e bem-aventurança. Essa camada mais externa da natureza divina corresponderia ao aspecto de Deus Filho, entre aspas. É o mesmo Deus, não existe o Filho.
Já expliquei isso também para vocês. A pura luz da intuição. O eterno operador do plano divino responsável pelo vir a ser da manifestação com seus infindáveis ajustes, até a consecução da meta última, a perfeição. A camada intermediária da esfera hipotética da divindade seria o aspecto de Deus Mãe. Não existe Deus Mãe. Não existe, não existiu, nunca existiu. Percebida, o homem não consegue explicar e fica inventando essas coisas. Já falei também isso várias vezes. Percebida como o calor do amor divino, que tudo abrange e tudo nutre e sustenta. Por que não explicam já direto, em vez de ficar com toda essa falácia, né? Essa sustentação, porque nem eles sabem. Essa sustentação universal é feita, por um lado, pela substância una da manifestação, que conhecemos no sentido dual como espírito e matéria, e por outro lado, pelas leis divinas que regem toda a manifestação. Essas leis têm o poder de garantir o sucesso do último plano divino, que mesmo quando o homem, usando seu livre-arbítrio, decide agir contra a lei. Quer dizer, já está tudo determinado. Não adianta você querer fazer diferente. O fazer diferente é você se compenetrar e se dedicar ao espiritual para você cumprir a lei. O restante, como eu disse no início, é tudo perda de tempo, é baboseira da encarnação, da matéria, da mente, da falta de consciência. Nesse caso, a dor será a consequência, levando-o mais cedo ou mais tarde a cooperar com a vontade do Deus, ou seja, do Criador. Não esse Deus que falam, né? Que não é. Esse Deus é um extraterrestre. Um ser extraterrestre, ok? Que adora ser chamado de Deus, porque se ele não gostasse, ele não deixava ser chamado. A camada mais interna da esfera divina seria a chama da vida una. Deus Pai, outra vez, não tem Deus Pai, em seu duplo aspecto de arquétipo primordial. O plano divino e de vontade, a força primordial que torna possível o progressivo desabrochar da manifestação. Finalmente, o ponto central da esfera, sendo um ponto matemático infinitesimal, poderia ser concebido como a natureza não manifestada do absoluto, o incognoscível. Há muito mais sobre a representação, a energia Cristo. Energia Cristo, que não tem nem pai, nem mãe, nem nada. Somos um. Porém, creio que tenha exposto aqui e o que expus seja o suficiente. Ok? Bom, meus queridos, chegamos ao final de mais essa aula. Não fica cansativa. E é bom que vocês absorvam bem, mastiguem o que aqui é ensinado para conseguirem se libertar. Ou libertem-se. Ok? Despeço-me fraternalmente, desejando a todos muita paz, muita luz, agradecendo a presença e desejo que o Criador se faça manifesto nessa sua presente encarnação. Até já.